Para início de conversa, convidei esta semana Igor Lopes, nasceu no Rio de Janeiro, é jornalista, especialista em comunicação e gestão de redes sociais, escritor, editor do site jornalístico Incomparáveis, autor de vários livros como Maria Alcina, A Força Infinita do Fado, e muito recentemente lançou Açores em Cores. Já vamos conversar um pouco sobre os livros, para já, Igor Lopes, e muito obrigado pela disponibilidade. Aquilo que pergunto é: que Brasil é este desde 1 de janeiro de 2019? Olá, João. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com você, participando do seu programa. Parabéns pelo trabalho que você faz. É um prazer também ter o Chico trazendo aí a parte musical que nos acompanha, né? Bom, o Brasil, para já, ele é um país sui generis, né? Um país, ele é muito diferente de tudo e muito igual a ele mesmo, né? Por que eu quero dizer com isso? Em 1 de janeiro, o Brasil tem a eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República. Ele que fez uma campanha, digamos assim, agressiva no sentido de estar muito presente nas redes sociais com o eleitorado dele, né, com o público que acompanha o trabalho dele, mas, por exemplo, se negou aí a todos os debates televisivos, né? No Brasil tem-se a cultura de debates televisivos perto dos turnos das eleições. O que eu queria explicar para vocês? É facto que o governo de Jair Bolsonaro é um governo que está longe de ser um governo consensual no Brasil, mas também está longe de ser um governo que é muito reprovado. Ele conseguiu abarcar ali um nicho, né, um espaço da população brasileira que procurava uma política diferente, ou seja, pelo menos a promessa da política diferente. E é nisso que Jair Bolsonaro consegue esse apoio eleitoral. A gente teve alguns anos de governo do Partido dos Trabalhadores, desde os anos 2000. Foi um governo que teve os seus resultados, né, isso é inegável, mas foi um governo que ao longo dos anos também foi se descobrindo alguns tipos de participação política ali mais voltada para a corrupção, etc. E isso fez uma classe, uma camada grande dos eleitores brasileiros desacreditar na chamada política de esquerda, né, que propriamente até o PT não estava fazendo esquerda nos últimos anos. E a partir daí você abre brecha para que candidatos como Jair Bolsonaro, que usam um lado mais populista, se apresentar, trazer o que ele chama de restaurar os ideais da família, os ideais da democracia, e a partir daí o Brasil começa com um novo presidente. Ele é um presidente que, na fala, no dia a dia, as pessoas comparam ele como muito uma pessoa que está num café, né, num bar, não tem polidez no que fala, muitas vezes fala coisas muito desastradas, coisas que incomodam, inclusive, quem apoia o próprio presidente da República, mas aí surge um novo ambiente no país, que é a pandemia, né, que assolou o mundo todo. E com a pandemia... Igor, esta pergunta que eu vou fazer talvez se confunda um pouco com aquilo que já estás a dizer, mas a tua próxima resposta pode ilustrar bem o que se anda a passar um pouco por todo o mundo nestes últimos tempos, nestes últimos anos. Por exemplo, no caso do Brasil, como é que o PSL, um partido conservador e liberal com pouca ou nenhuma relevância política há apenas 20 anos, conseguiu crescer tão rapidamente e eleger um presidente com mais de 57 milhões de votantes? Pois é, essa é uma característica que a gente precisa explicar também para Portugal, para os países lusófonos. No Brasil, por exemplo, as eleições, por mais que a gente tenha partidos políticos, a cultura do eleitorado brasileiro não é votar no partido. Tá? A pessoa vota no candidato. Então, o que acontece? Jair Bolsonaro, filiado ao PSL, que era o partido que tinha mais interação com o que ele tinha de viés religioso, militar, etc., era o partido que mais abarcou as ideias de Bolsonaro, vislumbrou ali uma oportunidade, então as pessoas votaram não no PSL, mas sim Bolsonaro. Tanto que hoje o Bolsonaro é um presidente sem partido. Ele é desfiliado do PSL. Bolsonaro, entretanto, já abandonou o PSL e já anunciou, exato, aliás, a criação da Aliança pelo Brasil, uma organização política de extrema-direita que pretende transformar-se em partido político. Isto já era esperado, Igor Lopes. Ou seja, a ascensão de Bolsonaro através do PSL terá sido, desde o início, um embuste, um aproveitamento, ou como se costuma dizer, um cavalo de Troia para chegar ao poder e agora poder rodear-se unicamente
daqueles que pretendem lhe são fiéis sem a mínima oposição interna, de modo a eternizar-se, por exemplo, ou a permanecer no lugar que ocupa por um longo tempo? Sim, é uma possibilidade. Tá? Eu não vou conseguir te passar isso com muita firmeza, eu não consigo ter essa avaliação, mas é uma possibilidade. Até porque outros partidos, por exemplo, como o PSDB, na época, meio como a gente fala no Brasil, namoraram com Jair Bolsonaro até que ele escolhesse o PSL. Então, assim, a escolha do PSL, para mim, foi mais oportunista no sentido de que, ok, este partido não tem indicação para presidente, não tem candidato a presidente da República, tragam, então, o deputado Jair Bolsonaro. E foi assim que isso aconteceu. Até porque o PSL, mesmo hoje no Brasil, não é um partido com esse contexto todo. Agora o PSL está formando base, a gente vai ter eleições para prefeitos, né? No Brasil, agora em novembro. Prefeitos são os presidentes de Câmara em Portugal, né? Uma comparação assim, a mais fácil possível. E o PSL, já nas pesquisas, aparece com grandes intenções de voto, porque traz candidatos com o mesmo perfil de Jair Bolsonaro. Então é importante as pessoas terem essa percepção que os partidos no Brasil não têm a força que tem, por exemplo, em Portugal. Em Portugal, a minha família, enfim, tem as convicções dela baseadas num lado político, e ponto. Né? Não mudam por nada. Né? Você sabe que é a cultura sempre dos partidos já estabelecidos. No Brasil, não. Tanto que o presidente que está, neste momento, ocupar o Palácio do Planalto, o Bolsonaro, está criando um partido próprio para concorrer à reeleição. Né? Ele, em vias democráticas, tem aí mais 4 anos se reeleito. E pode ser que troque de partido e crie outro. Né? Igor, o sucessor dele, por exemplo. De qualquer forma, ao povo, pelas suas opções, tomadas de posição ou até mesmo inações, costuma atribuir-se a expressão só têm aquilo que merecem. Concordas, Igor? Exato. O Brasil e o povo brasileiro têm, neste momento, o presidente que merecem? Eu não sei te dizer se é o que merece, eu sei te dizer que é o que está disponível nesse momento. Né? Nós vamos ter aí, quando tiver eleições presidenciais, vai ser muito engraçado ver, eu estou acostumado, como profissional, como cidadão, acompanhar isso, as mesmas figuras vão se aproximar dos partidos, para as candidaturas, da mesma forma, assim como o Bolsonaro vai tentar a reeleição, a gente vai ter o Partido dos Trabalhadores com personagens antigos, o PSDB com personagens antigos, e quem sofre no meio disso tudo é o povo brasileiro, que vê esperança em qualquer afirmação. Né? Se hoje aparecer um candidato no Brasil vestido de papa, né, se dizendo republicano e dizendo que vai mudar o país, etc., ele é eleito. Infelizmente, é uma constatação que a gente tem que fazer sobre o Brasil. Agora, é preciso lembrar que o Brasil é uma criança muito pequenina em termos democráticos. Né? A gente tem o primeiro presidente eleito por voto direto, oriundo do famoso movimento Direta Já, em 1990. E mal ele é eleito, ele sofre impeachment por esquemas de corrupção. Né? Então o Brasil ele tem está tendo alguns percalços políticos que assim, o sistema político no Brasil já é formado, e eu digo isso com muita tranquilidade, para que a corrupção seja estabelecida. Tá? Eu trabalhei em função pública no Brasil, em alguns ramos, como colaborador, não como funcionário público, e o sistema ele é formatado para que as coisas tenham desvios de verba, para que as leis favoreçam grupos políticos, grupos sociais. Infelizmente, é dessa forma, num país que tem hoje, de forma informal, 220 milhões de habitantes. Era isso que eu ia dizer. O Brasil que a pandemia soma... atrapalhou, né? Desculpa, João. Não a faz pandemia mal. Este ano seria feito o censo para a gente ter exatamente o número de habitantes. E não pode ser feito por causa da pandemia, mas estima-se entre 209 milhões e 220 milhões. Então vou ficar pelo meio. O Brasil, que soma cerca de 215 milhões de habitantes, é, nesta altura, o segundo país do mundo com maior número total de mortes devido à Covid-19, mais de 129 mil, apenas atrás dos Estados Unidos. Em relação ao número de casos, o Brasil ocupa a terceira posição mundial, atrás da Índia e dos mesmos Estados Unidos. Ainda assim, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse publicamente que um dos países que menos sofreu com a pandemia da Covid-19 foi o Brasil, dadas as medidas do Governo Federal. Igor Lopes, isto é dito para quem e quem é que acredita nisto? Pois é, aquilo que eu disse no início, né? Uma das asneiras que o nosso presidente da República diz. Obviamente, a gente tem aí no Brasil
mais de 4,5 milhões de casos, né, sinalizados desde o início da pandemia. Temos aí mais de 3.800.000 pessoas recuperadas e quase 137 mil mortes. Isso daí não é bom resultado para ninguém, né? Ou seja, houve sim uma falha na questão política, governamental, da atuação não só da presidência da República, dos estados brasileiros de enfrentamento à pandemia. Primeiro, pela rixa política. Logo no início da pandemia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele, vamos dizer, desmereceu, a intervenção do vírus, né, em território nacional, disse que o vírus, afinal, não era aquilo tudo, fez um discurso dizendo que era atleta, que não teria qualquer problema se pegasse a Covid-19. O célebre resfriadinho, né? Resfriadinho. Esse resfriadinho, na época, não foi contextualizado, mas foi uma guerra dele com a Rede Globo, né? Porque a Rede Globo tem um comentador de saúde que falava em resfriadinho, e aí o presidente da República usa o horário nobre para falar em resfriadinho contra a maior empresa de comunicação do país, né? Então isso ganhou um alvoroço enorme e ficou marcado por isso. E depois ele tinha aliados importantes, como o governador do Rio de Janeiro, o governador do estado de São Paulo, que agora estão respondendo a processos judiciais, mais do Rio de Janeiro, que vai sofrer impeachment. E houve essa ruptura política entre Rio, São Paulo e o governo federal. Isso prejudicou muito o encaminhamento e as decisões em prol da luta contra a pandemia de Covid-19. O governo federal errou, devia ter feito de outra forma esse controle, esse combate. Até hoje não existem políticas que eu possa dizer para você, olha, essas são acertadas, né, eu e o Igor. Agora, a gente tem que ver o seguinte, o Rio de Janeiro não conseguiu colocar nenhum hospital de campanha dos 7 programados para funcionar. E uma coisa é certa, e também veio a público muito recentemente, é que no meio de tudo isto e de muitos erros cometidos, a popularidade de Jair Bolsonaro começou a recuperar. De acordo com uma sondagem do Instituto Ideia para a revista Exame, por exemplo, 40% dos brasileiros aprovam a atuação de Bolsonaro no comando do país, ou seja, este é o maior índice desde que ele tomou posse em janeiro de 2019. E o curioso é isto, numa reviravolta constatada pela própria sondagem, entre os mais pobres e menos escolarizados, antigamente eleitores quase cativos do ex-presidente Lula da Silva, a aprovação a Jair Bolsonaro é agora de 61%, enquanto entre os mais ricos e escolarizados, votos que decidiram as eleições presidenciais de 2018 é de 36%. De acordo com os analistas, a base desta reviravolta está não só o bem-sucedido argumento de que o desastre do combate ao coronavírus não foi culpa dele, uma vez que foi o Supremo Tribunal que decidiu que os governos regionais e municipais tinham autonomia nas decisões, mas principalmente a criação de um apoio de emergência de cerca de 100 euros mensais a mais de 50 milhões de pessoas, fazendo disparar o apoio até no Nordeste, antes reduto da esquerda. Igor Lopes, perante estes dados e do que toda a gente conhece ou vai conhecendo através da difusão da informação e de todos os meios de comunicação ao dispor, as pessoas iludidas ou não, são elas, em plenos direitos democráticos, a tomar livremente a opção que entendam. Claro, exatamente. É aquilo que a gente estava falando. O Jair Bolsonaro ocupou lacunas. Por exemplo, no Nordeste, a questão do auxílio emergencial, né, que é cerca de 600 reais. Isso já não dá mais 100 euros, já é menos um pouquinho, porque o real em relação ao euro disparou bastante. Mas, por exemplo, o Bolsa Família, que já existia no governo Fernando Henrique Cardoso e foi apadrinhado pelo governo do Partido dos Trabalhadores, não chega a 57 euros. Então, para o público do Nordeste, 100 euros em tempo de pandemia, numa verba não esperada, é muito bom. E óbvio que isso se reverte em apoio, né? E é aquilo, eu fiz muitas reportagens durante a pandemia, fiz muitas reportagens ainda hoje, e é muito difícil encontrar pessoas que digam, que falam, obviamente criticam posturas do presidente da República, mas dizem, olha, pelo menos esse não está roubando. Entende aquela ideia? Afinal de contas, a democracia é isso mesmo, não é? Também é o direito a escolher mal. Sim, exatamente, faz parte. A gente vê isso nos Estados Unidos também, começa agora a ronda deles, a corrida deles, né? O Brasil vive hoje esse dilema. Agora também, eu gosto muito de realçar alguns pontos que a gente, como jornalista, né, João, a gente tem essa coisa boa de falar o lá e o cá, né?
O contexto social da América do Sul é muito diferente do contexto social europeu. Também é muito difícil que a percepção mundial olhe para a América do Sul e diga, eles não fizeram quarentena. É muito complicado. O Rio de Janeiro hoje, por exemplo, tem 27% da população em trabalho informal. O que quer dizer que o indivíduo que mora na favela da Rocinha, para a gente citar a mais famosa, né, mundialmente, ele sai de manhã para trabalhar, para comprar o almoço, e sai à tarde para trabalhar, para comprar a janta. Então, o que acontece? É muito difícil você dizer isso. Eu fiz muitos trabalhos na Argentina, Uruguai, que é também um celeiro meu de trabalho. As opiniões são as mesmas. Socialmente, as pessoas não conseguem fazer quarentena e tal. E isso impacta muito no resultado do Covid-19. Então, você ali, João, má política pública, com aproveitamento político, um vírus que se dissemina até pouco tempo, ninguém sabia como, né? E você ainda tem a população que não sabe mais no que acreditar, fica complicado. Né? Igor Lopes, e agora livros. Açores em Cores é a tua mais recente obra. O nome já indica alguma coisa, mas de viva voz pelo seu autor, o que é que nos surge neste livro? Verdade, João. Açores em Cores é, na verdade, o meu quarto livro autoral. Eu, além de jornalista, como você mencionou e bem, eu escrevo livros e todos os meus livros são livros de reportagem que conectam Brasil e Portugal. Eu tento entrelaçar a comunidade luso-brasileira, o que eu defendo que é a luso-brasilidade, que é um estado próprio, né? Tento entrelaçar para que os países se conheçam, porque eu acho que Portugal e o Brasil se conhecem muito pouco. Conhecem o trivial. Né? Portugal não é só bacalhau, o Brasil não é só samba e por aí vai. Né? A gente tem muita coisa além disso, por mais que eu adore um bacalhau. Né? E o Açores em Cores ele vem exatamente nesse sentido. É um livro que eu escrevi voltado para brasileiros, luso-descendentes e afrodescendentes, justamente para divulgar as potencialidades do arquipélago, mas não só tendo por base as suas belezas naturais. Não, eu promovo nele uma lista grande de entrevistas com líderes de vários setores econômicos das ilhas, para dizer por que os Açores são bons para viver, para investir, para aproveitar oportunidades, para passear. Falo sobre a sustentabilidade, trabalho em prol do meio ambiente, trabalho em prol do desenvolvimento da vida marinha dos Açores. Então, um livro, assim, na minha opinião, bastante completo, que mostra para quem é de fora o que são os Açores. Não só porque ele tem um mirante maravilhoso, não só pela região que é vulcânica, que tem ali uma geografia linda para fotos e para trilhos, etc. Mas eu mostro os Açores como eles têm que ser mostrados. Por que os Açores são magníficos? Tu tens o livro contigo, já agora podes mostrá-lo também. Está aqui, olha. Não sei se consegue ver bem. Esta é a capa dele, Açores em Cores. Eu peguei o que eu acho mais característico, que é a imagem, a primeira imagem característica dos Açores. E esse livro tem 228 páginas, foi editado pela Presente Celebração, que é uma editora em Portugal, e vai ser lançado publicamente nos Açores, no Brasil, sobretudo Rio e São Paulo, e em Portugal também nas casas dos Açores, mas isso é ano que vem. Este ano a gente não consegue avançar com muito projeto. Né? Pois não. Olha, antes, em 2016, tinhas lançado Maria Alcina, a força infinita do fado. Maria Alcina tem mais de 60 anos de carreira e é considerada a imperatriz do fado no Brasil. Queres falar-nos um pouco de Maria Alcina, muito rapidamente, aliás, um nome extremamente reconhecido e apreciado no Brasil e tão esquecido em Portugal? É verdade. Aqui está a capa do livro, Maria Alcina, a Força Infinita do Fado. Maria Alcina é uma fadista portuguesa, ela é natural de Castro Daire, né? E ela foi para o Brasil muito pequenina, porque o pai tinha fugido para o Brasil por causa da guerra, etc. Ela e a mãe foram tentar encontrar o pai no Brasil, chegaram lá, o pai já tinha outra família. Então, Maria Alcina começa a trabalhar no comércio, etc., até que hoje, e depois de muitas apresentações, ela teve uma única, a primeira, na verdade, casa de fados portuguesa no Brasil, a Desgarrada, foi na zona sul do Rio de Janeiro. Ela hoje é uma figura de destaque, não só na comunidade, mas na cultura brasileira. Ela é detentora de muitas assinaturas de bandas sonoras, telenovelas brasileiras, que tratam de alguma temática portuguesa. Ela faz teatro, faz televisão, faz rádio, já fez novela, já desfilou no Carnaval Carioca, no enredo da Unidos da Tijuca, que fala sobre Portugal. É um livro bem interessante, com o prefácio do Carlos do Carmo, que é amigo pessoal da Maria Alcina,
e me deu o prazer de estar presente nessa obra aqui, falando um pouquinho sobre a cantora. Igor Lopes, muito obrigado pelas tuas palavras.